Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje em Aprendendo em Vida falaremos sobre a parábola do administrador infiel. Texto base, Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. O objetivo dos versículos é uma das histórias mais intrigantes de Jesus. À primeira vista, esta parábola nos assusta. Jesus conta a história de um homem corrupto. Era um administrador que rouba seu patrão 2 vezes. Vamos refletir? Você sabia que as igrejas evitam pregar a parábola do administrador infiel por receio de que o elogio de Jesus a um homem desonesto possa ser mal interpretado ou visto como uma justificativa para fraudes? A parábola fala sobre um administrador que é acusado de má gestão e o patrão exige uma prestação de contas avisando que ele será demitido. Então, o administrador infiel tem um plano. Sem forças para o trabalho braçal e com vergonha de pedir esmolas, ele age estrategicamente. Chama os devedores do seu patrão um por um e reduz drasticamente o valor de cada dívida. Por exemplo, um que devia 100 medidas de azeite passa a dever 50. Outro que devia 100 medidas de trigo passa a dever 80 e assim por diante. Então, Jesus explica que ao fazer isso, o administrador infiel compra a simpatia e a gratidão dessas pessoas, garantindo que elas o recebam em suas casas quando ele perder o emprego. Surpreendentemente, o patrão elogia a astúcia do empregado, não pela desonestidade, mas pela sua capacidade de se planejar para o futuro. O nó na nossa mente aperta quando lemos que o patrão elogiou o administrador desonesto. Será que Jesus também está endossando a corrupção? De forma alguma. O patrão da parábola não elogiou o caráter moral do administrador infiel, mas sim a sua astúcia, prontidão e senso de urgência. Jesus olha para a igreja e faz a seguinte declaração: os filhos deste mundo são mais espertos em sua própria geração do que os filhos da luz. Lembrando que os filhos da luz são os seguidores de Jesus. Em Lucas, capítulo 16, versículo 2, Jesus apresenta a abertura da parábola com a seguinte frase: então, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia ou administração, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Significa que o grande erro do administrador era agir como se fosse o dono dos bens do seu patrão e não o gestor. Nós sofremos da mesma amnésia espiritual. O nosso tempo, nosso dinheiro, os nossos talentos e a nossa saúde não pertencem a nós. Nós somos apenas os mordomos de Deus. Tudo pertence a Deus. A qualquer momento, o dono da vida pode bater à porta e dizer: me passa seu relatório de prestação de contas hoje. Por isso, quando aquele homem percebe que o seu mundo vai desabar, ele não entra em negação, não cruza os braços e não fica paralisado. Ele pensa rápido, conforme Lucas, capítulo 16, versículo 4, que diz: já sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas.
O versículo destaca o momento em que ele arquiteta um plano para garantir seu futuro e corre contra o tempo. Enquanto isso, nós, os filhos da luz, que carregamos a mensagem da eternidade e da salvação, somos frequentemente apáticos, lentos e desleixados na obra de Deus. Falta-nos astúcia. A mesma intensidade que o mundo usa para o que é passageiro, nós deveríamos usar para o reino de Deus. O administrador pegou os bens do patrão e deu descontos absurdos aos devedores. Por quê? Para criar relacionamentos. O conselho bombástico de Jesus em Lucas, capítulo 16, versículo 9 é: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. O que isso significa? Na Bíblia, simboliza todos os bens, riquezas e recursos materiais deste mundo. O termo injusto é usado porque o dinheiro é passageiro, muitas vezes causa divisões e não é o verdadeiro tesouro espiritual, mas pode ser santificado quando usado para fazer o bem. Quando você usa o seu dinheiro para financiar missões, alimentar o faminto, socorrer o órfão ou para abençoar uma vida, você está carimbando esse recurso para a eternidade. Na eternidade, todos nós sabemos, o dinheiro não valerá nada, mas as almas que foram alcançadas através da nossa generosidade estarão lá para ser nossos advogados de defesa. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesus conclui dizendo que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Nós costumamos dizer: quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar a igreja. Ou, quando eu tiver tempo livre, vou orar mais. Jesus desmascara essa mentira. Se você não é generoso com o mínimo, não será com muito. Se você não serve a Deus nos seus 15 minutos de folga, não servirá se tiver o dia todo livre. As riquezas materiais são chamadas por Jesus de bens alheios e riquezas falsas. Eles são apenas um teste. Se falharmos em administrar aquilo que é passageiro, como Deus nos confiará as verdadeiras riquezas espirituais e ministeriais? Irmãos, o clímax está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Mamon. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo Deus. Ele promete segurança, mas cobra a sua alma. O Senhor te chama a acordar da apatia espiritual. Seja astuto, seja estratégico com a sua vida, com o seu tempo e com as suas finanças. Curve os seus joelhos, abra suas mãos em generosidade e declare que o único Senhor da sua vida é Jesus Cristo e não Mamon, o dinheiro. A maior esperteza do homem não é acumular riquezas para ser lembrado na terra, mas investir riquezas para ser recebido no céu. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.